2 Coríntios capítulo 1, versículo 19 e versículo 20. Queria conversar com vocês sobre a importância de você concordar com aquilo que Deus está dizendo. A palavra que eu quero compartilhar com você hoje é: você precisa dizer amém. Vai ser bem legal essa conversa hoje. 1 Coríntios capítulo 19, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 19 e versículo 20. Pois Jesus Cristo, o Filho de Deus, não oscila entre sim e não. Foi a respeito... Eu passei o certo, gente? Passei? Ah, tá certo, perdão. Eu estou pensando no versículo seguinte. Vou continuar. Perdão. Pois Jesus Cristo, o Filho de Deus, não oscila entre sim e não. Foi a respeito dele que Silas, Timóteo e eu lhes falamos, e sendo ele o sim definitivo, ele sempre faz o que diz. Diga comigo: Deus sempre faz o que diz. Ótimo. Próximo versículo, Marquinho. Pois todas as promessas de Deus se cumprem em Cristo com um alto e claro sim, e por meio de Cristo confirmamos isso, de modo que nosso amém se eleva a Deus para a sua glória. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Veja, a fé, ela é o combustível para nós acessarmos as coisas espirituais. A fé, ela é a ferramenta que Deus nos dá e nos oferece para nós termos acesso àquilo que Deus nos promete. A própria palavra diz que se você está em Cristo, você precisa andar de uma maneira. E qual é essa maneira? A Bíblia diz que o justo anda e caminha pela fé. Então, irmão, irmã, se você é um cristão e uma cristã, existe um trilho e existe um caminho que você precisa desenvolver e percorrer na sua vida cristã. E é o caminho da fé. Você precisa acreditar, mesmo que as circunstâncias estão apontando o contrário. Você precisa acreditar que você é uma pessoa próspera, mesmo você estando com a conta vermelha no banco. Você precisa acreditar que o seu casamento é uma bênção, mesmo você estando vivendo um casamento de crise. Você precisa acreditar que você vai ter dias felizes, mesmo você estando vivendo dias tristes. Você precisa acreditar que você recebeu em Cristo toda a saúde, mesmo você estando doente. Por quê? Porque a fé não trabalha com as circunstâncias naturais, e a fé não se move com aquilo que você enxerga. A fé se move com aquilo que você acredita na palavra de Deus. Agora, se você abrir sua Bíblia lá em Romanos 10, versículo 17, a palavra diz que a fé, ela é produzida dentro do nosso coração. A fé, ela brota dentro do nosso coração quando nós ouvimos. E não ouvimos qualquer coisa. A palavra diz que de sorte a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, ou a palavra de Cristo, se a gente traduzir melhor. Então, se você quer ter uma vida de fé, se você quer desenvolver um caminho de fé na sua vida, se você quer viver uma jornada de fé, você precisa se encher da palavra de Deus. Somente assim a fé vai ser produzida dentro de você. Primeira pergunta que eu faço para você é o seguinte: o que você tem deixado entrar nos seus ouvidos? Nesse tempo de pandemia que, graças a Deus, parece que nós estamos na reta final, nós somos desafiados com a nossa fé, porque é tanta notícia ruim, mas tanta notícia ruim, que a sua fé, ela é testada. A questão é, o que você permite entrar nos seus ouvidos? Se você não ouve a palavra de Deus, você vai ouvir outra coisa, e à medida que você ouve outra coisa, você não produz fé dentro de você. O que vai ser produzido dentro de você é o que? Incredulidade. É a falta de fé. Por isso que é muito importante você ter o hábito de sempre confessar e declarar aquilo que
Deus diz a seu respeito, não aquilo que as circunstâncias estão falando para você. Esse é um ato de fé, você confessar não aquilo que a circunstância está dizendo, mas aquilo que a palavra diz a seu respeito. Amém? Glória a Deus. Então veja, hoje é um desafio muito prático para você, porque eu vou falar de promessas e eu vou falar de uma vida de fé. E todas as vezes que alguém da parte de Deus se levanta para falar a respeito da mensagem de Cristo, da palavra de Deus, você é desafiado a ouvir e aceitar essa mensagem dentro do seu coração. A partir do momento que você ouve e aceita, uma semente de fé é produzida o quê? Dentro de você. E como que essa semente brota? Quando você se alimenta, quando você rega a sua semente com a palavra da fé. A fé, ela pode ser desenvolvida. Então hoje eu gostaria de compartilhar com você sobre a importância de você corresponder com a mensagem que Deus está dizendo para a sua vida, para você corresponder com as palavras e com as promessas que Deus fez a seu respeito. E uma das maneiras que nós vamos ver para corresponder com as promessas de Deus é nós dizermos amém. Se tem algo poderoso que pode sair da nossa boca é quando nós falamos amém. Ele pode se tornar um clichê evangélico e um clichê gospel, mas quando você entende o que significa, quando você abre a sua boca e diz amém, se você entende no reino espiritual o que acontece, quando você ouve uma mensagem e diz amém, irmão, você não vai parar de dizer amém. Lá em 2 Coríntios, se puder abrir para mim, por favor, no texto base nosso, no versículo 20, 2 Coríntios, acho que é 1:20, né, que nós lemos. O texto vai dizer que o seguinte: quantas forem as promessas de Deus para nós. Olha só, todas as promessas de Deus para nós. Ou seja, eu e você servimos a um Deus de promessas. Deus é um Deus que libera sobre as nossas vidas promessas. Deus tem promessas para a nossa vida. Pastor, eu não acredito. Eu vou te desafiar o seguinte: se você pesquisar um pouquinho no Google, você vai ter um embate ali, porque existem pessoas que, ao lerem a Bíblia, estudiosos, dizem que a Bíblia, ela tem cerca de 3.000 promessas. Outras pessoas vão dizer que a Bíblia tem cerca de 8.000 promessas. E outras pessoas chegam a pensar que a Bíblia tem 30.000 promessas. A mais rasa são 3.000 promessas. Agora, vamos fazer uma conta rápida, pegar esses números aqui, vamos dividir. Vamos trabalhar com 3.000. Se a Bíblia fala que ela tem 3.000 promessas, a gente vai ter uma promessa por dia pelos próximos 8 anos. Se a gente trabalhar com uma conta básica, 3.000 promessas, a gente vai ter uma promessa por dia nos próximos 8 anos. Se a gente for na média de 8.000 promessas, a gente vai ter uma promessa por dia pelos próximos 21 anos. E se a gente trabalhar com um texto de 30.000 promessas? Se a gente fazer essa conta e dividir essas 30.000 promessas, a Bíblia diz que nós vamos ter essa conta, né? Nós vamos ter uma promessa por dia pelos próximos 80 anos. Levando em consideração o que a Bíblia diz acerca da vida do homem, que é 70, 80 anos, passar disso é enfado da carne, quero dizer para você, se a gente trabalhar com a base de 30.000 promessas, você tem uma promessa por dia para você desfrutar a sua vida inteira. Enquanto você viver, tem uma promessa de Deus pairando sobre a sua vida. Pastor, mas como assim?
Eu não estou entendendo, não consigo enxergar as promessas de Deus. Olha só que poderoso isso, Mateus 6, 26, uma promessa que o Senhor fala para nós sobre o seu cuidado. Ele diz assim: olha, observem as aves do céu, eles não semeiam, eles não colhem, eles não ajuntam em celeiro, contudo, o vosso Pai Celestial o sustenta. Porventura, será que você não vale muito mais do que as aves do céu? Existe uma promessa de cuidado sobre a sua vida. Lá no Salmo 34, versículo 10, a Bíblia diz: os leãozinhos, eles sofrem necessidade e eles passam fome, porém aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Isaías 40, verso 31 diz o seguinte: mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, eles sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Deus tem promessa para você. Você pode ter entrado aqui no culto de hoje todo perdido, falando: não, você está falando de promessas, minhas promessas já se foram, não há promessa para mim. Eu quero dizer, tem promessa de Deus para você. Se você está respirando, se você está em pé, há uma promessa de Deus te caçando. Quem crê diz amém. Importante você falar amém, aleluia. Então veja, você e eu servimos a um Deus de promessas. Existe promessa de Deus para a minha vida, e existe promessa de Deus para a sua vida. E o texto ele continua dizendo que tantas quantas forem as promessas que Deus faz, Ele já disse sim para elas. É como se Deus olhasse e falasse assim: eu prometi, pode deixar que eu garanto, vai acontecer. Não estou falando a respeito de tempo, não estou falando a respeito de quando, onde ou como. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Que a Bíblia diz que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Diga comigo: se Deus prometeu, Ele vai fazer. Aleluia. Deus já disse sim para você. Agora, se a gente voltar e trabalhar com as 30 mil promessas, você vai enxergar que existem promessas e grandes promessas de Deus no Antigo Testamento. Agora a gente entra em conflito, porque se nós hoje vivemos no tempo da graça, nós vivemos no tempo do favor em Cristo, no Novo Testamento, como é que eu vou desfrutar de promessas feitas no Antigo Testamento, pastor? Como é que alguém pode hoje, no tempo da Nova Aliança, desfrutar das promessas que foram feitas na Antiga Aliança? Porque se você olhar na Antiga Aliança, o pastor Júnior já deve ter explicado isso para você desfrutar e receber de uma promessa de Deus no Antigo Testamento, existia uma condicional. Qual que era a condicional? Você tinha que fazer por onde? Sabe aquele lance do Papai Noel? Obrigado. Tem. Sabe aquele lance do Papai Noel? Se você for um bom menino durante o ano inteiro, se você se comportar bem, no final do ano Papai Noel vem e te dá um presente. Agora, se você não foi um bom menino, o seu presente não pode ser nem tão excelente, ou você pode correr o risco de nem receber. Então a gente, para ilustrar melhor, o Antigo Testamento era assim: se você quer desfrutar de alguma coisa, você precisa fazer por onde? Você precisa cumprir a lei, você precisa cumprir os mandamentos. Só que a gente entra num porém: ninguém foi capaz de cumprir 100% da lei. Se a condição tem que cumprir para receber, e se eu não consigo cumprir tudo, logo o que acontece comigo? Eu não recebo. Pode deixar, gente. Se você abrir a Bíblia lá em Deuteronômio, capítulo 27, por favor, Marquinhos que está aí, Deuteronômio 27, do 15 ao 19, você tem nesses capítulos, Moisés proferindo maldições e Moisés proferindo as bênçãos em 2 montes. E olha lá, começa dizendo: maldito quem esculpir ou fundir um ídolo e o levantar em segredo. Os ídolos trabalhos de artesãos são detestáveis ao Senhor. E todo o povo responderá:
Amém. Maldito quem desonrar pai ou mãe, e todo o povo responderá: amém. Maldito quem roubar a propriedade do próximo, movendo um marco de divisa, e todo o povo responderá: amém. A gente só pegou 3 versículos, mas se você olhar o capítulo inteiro, ele vai falando sobre as maldições, e no final ele fala assim: e todo o povo responderá: amém. Agora, se você partir para o outro capítulo, capítulo 28, só do versículo 2 até o versículo 5, 28 do 2 ao 5, Marquinho, por favor. Isso. Se vocês obedecerem ao Senhor seu Deus, vocês receberão as seguintes bênçãos: suas cidades e seus campos serão abençoados. Próximo. Seus filhos e suas colheitas serão abençoadas, as crias de seu gado e de seus rebanhos serão abençoados, seus cestos de frutos e tigelas de amassar pão serão abençoados. Olha só em 3 versículos que a gente leu, não houve resposta, não houve amém. O povo não respondeu amém. Por que o povo não respondeu amém? Porque existe uma certeza: a maldição é de fato que vai acontecer, porque a gente não consegue cumprir. Agora, quando se trata da bênção de Deus, vai depender do meu esforço, vai depender do meu trabalho, vai depender da minha obediência. Então eu não consigo dizer amém, porque eu não consigo obedecer a tudo aquilo que Deus fala. Então a gente entra num impasse aqui. Como é que eu desfruto de todas as promessas que estão carregadas no Antigo Testamento para o Novo Testamento? Agora dá um salto lá em Mateus, Marquinhos, por favor, a gente vai ler um pouco a Bíblia. Mateus capítulo 5, versículo 17 e versículo 18. Nós vamos entrar numa questão muito importante: como é que a gente desfruta dessas bênçãos que estão no Antigo Testamento. Mateus 5, versículo 17, versículo 18, e depois a gente vai pular para Gálatas 3, do 10 ao 14. Não pense que eu vim abolir a lei de Moisés, ou os escritos dos profetas. Eu vim cumpri-los. 18. Eu lhes digo a verdade: enquanto o céu e a terra existirem, nem a menor letra ou o menor traço da lei desaparecerá, até que todas as coisas se cumpram. Jesus está falando: eu não vim revogar a lei, mas eu vim cumprir. Gálatas capítulo 3, versículo 10 ao versículo 14, Marquinhos, por favor. A gente está construindo a nossa resposta de como desfrutar das promessas que estão no Antigo Testamento. Gálatas 3, do 10 ao 14. Contudo, os que confiam na lei para serem declarados justos ou receberem as bênçãos de Deus, estão sob maldição. Pois as Escrituras dizem: maldito quem não se mantiver obediente a tudo que está escrito no livro da lei. É evidente, portanto, que ninguém pode ser declarado justo ou receber as promessas de Deus diante de Deus pela lei, pois as Escrituras dizem: o justo viverá pela fé. A lei, porém, não é baseada na fé, pois diz: quem obedece à lei viverá por ela. Mas Cristo nos resgatou da maldição pronunciada pela lei, tomando sobre si a maldição por nossas ofensas, pois as Escrituras dizem: maldito todo aquele que é pendurado no madeiro. E o 14: por meio de Cristo, os gentios, ou seja, nós, foram abençoados com a mesma bênção de Abraão, para que recebemos pela fé o Espírito prometido. O que esses dois textos estão dizendo para nós? Alguém veio em nosso lugar e cumpriu as exigências que nós não conseguíamos nós não conseguimos cumprir. Ele veio, se fez maldito em nosso lugar. Ele cumpriu todas as exigências da lei e agora ele recebe as promessas de Deus. Cristo foi o único capaz de cumprir tudo aquilo que a lei exigia, e ele, por direito no céu e na terra, tem acesso a todas as promessas de Deus. Diga
diga assim comigo: Cristo é o único capaz de desfrutar das promessas de Deus. Agora vamos lá, Colossenses capítulo 9, versículo 15. Colossenses capítulo 9, versículo 15. Nove 15, Marco. Oh meu Deus. Então eu devo ter marcado errado. Enfim, vamos deixar isso aqui de lado, depois eu passo para os irmãos corretamente. Então veja, a Bíblia diz que Cristo, Ele é o mediador de uma nova aliança. Cristo é o intermediador entre Deus e os homens. Como nós acabamos de falar, foi Ele quem recebeu todas as promessas de Deus. E Ele agora está nesse meio termo aqui, entre Deus e os homens, com todas as promessas sobre a sua vida. Ele está fazendo esse meio termo sobre as nossas vidas. E você lembra o que Jesus disse lá na cruz? Ele disse: está consumado. Quando Jesus disse na cruz que estava consumado, Ele estava dizendo que Ele cumpriu todas as exigências, da lei, e agora Ele pode receber todas as dádivas que Deus tem para a humanidade. Efésios capítulo 1, versículo 3 diz que nós somos abençoados com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais, através de quem, irmãos? Cristo Jesus. Eu e você somos abençoados não pela nossa obediência, mas por conta de Cristo. O mérito é todo de Jesus. A Bíblia diz lá em Romanos 8, 16 ao 17, que nós somos herdeiros em Deus e co-herdeiros em Cristo Jesus. O que é um co-herdeiro? É aquele que participa da mesma herança. O que é isso? Tudo que vale para Cristo vale para mim, tudo que vale para Cristo vale para você. Se Cristo é abençoado, a bênção de Deus recai sobre a sua vida. Agora, a gente encontra aqui que o estar em Cristo é a única coisa que me dá condição de desfrutar dessas 30 mil promessas de Deus para a minha vida. O estar em Cristo, inserido na obra de Jesus, é a única coisa capaz de me dar acesso a viver as promessas de Deus. Cristo, Ele já disse sim para as promessas que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. Ou seja, já está tudo pronto, já está tudo preparado. Deus não vai fazer, porque Ele já fez. Em Cristo já está tudo realizado. Deus já deu ok ao nosso respeito. Os céus estão escancarados, estão abertos sobre as nossas vidas, porque a Bíblia diz que o céu se abre sobre o justo. Quando nós estamos em Cristo, os céus estão abertos sobre nós. Essa é a nossa posição. Estamos inseridos em Jesus Cristo. Agora, pastor, como é que eu me aproprio dessas promessas de Deus? Se Deus tem promessas para mim, se Cristo já disse sim para mim, qual é a minha participação? O que eu preciso fazer? O que eu preciso praticar? Olha lá o versículo lá de 2 Coríntios, 1:20, ele diz: pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós, para a glória de Deus. Então, analisando esse texto, como é que você tem acesso a todas as promessas que Deus tem para a sua vida? Dizendo
Se Deus prometeu, Cristo já disse sim. Como é que você abraça a promessa de Deus? Quando você diz amém. Amém é o primeiro ato de fé que você faz. Quando você fala, eu falo assim para você: você e a sua casa vão servir ao Senhor. Você fala amém, é como se você estivesse falando assim: isso aqui é meu, eu me aproprio dessa palavra, eu tomo posse disso. O amém no hebraico significa assim seja. Se você for na etimologia mais profundo, a palavra amém significa confiar, ter certeza, crer. Quando você diz amém para as promessas de Deus, você está falando: Deus, eu creio naquilo que o Senhor falou para mim, eu confio naquilo que o Senhor está liberando sobre a minha vida. Deixa eu dar uma ilustração. Quantos aqui gostam de pescar? Só eu, pastor Júnior, do time. Ih, só o irmão de pescar. Nós que pescamos bastante em alto mar. Não entendi a risada, Nós que gostamos de pescar, qual que é o grande lance? Você precisa jogar a isca. Você precisa jogar a isca e tem que esperar o peixe fisgar. Você só pesca quando o peixe fisga e ele dá sinal que ele afundou a boinha. Você dá o tranco e aí você está com o peixe na mão. Promessa de Deus é a mesma coisa. Deus joga o anzol com a isca, com uma promessa. Você fica namorando a promessa, beliscando. Mas quando você diz amém, é como se tivesse abocanhado o anzol. Na hora que você abocanha, Deus vê a boia puxando, Ele puxa você para uma realidade espiritual maior, para andar em fé. É isso. Nós precisamos nos apropriar da promessa de Deus na mesma intensidade que um peixe abocanha o anzol. Pegar e falar: isso aqui é meu, ninguém larga. Mas olha a circunstância, olha a realidade que você está vendo. Não interessa a realidade, você não está entendendo. Deus falou, está escrito, Ele já disse sim. Eu estou agarrando e dizendo amém, vai acontecer. Por isso que é muito importante você participar. Está cantando, filho? Por isso que é muito importante você participar do culto desse, você interagir na sua célula, você levantar as suas mãos, você ser participante, porque não é simplesmente um barulho que você faz aqui, é uma reação no reino espiritual. O pastor está pregando, o louvor está acontecendo, o irmão está compartilhando a palavra na célula, você está falando amém, eu creio, vai acontecer, vai se realizar, os meus olhos verão isso. Você precisa aprender a dizer amém. Um dos nomes de Jesus, a Bíblia diz que Ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Mas olha o que diz Apocalipse capítulo 3, versículo 14. Apocalipse capítulo 3, versículo 14. Vou esperar o Marco abrir que eu quero ler com vocês. Escreva esta carta ao anjo da igreja em Laodiceia. Esta é a mensagem daquele que é o... Esta é a mensagem daquele que é o... A testemunha fiel e verdadeira, a origem da criação de Deus. Espera aí, quando você está dizendo amém, você não está jogando palavra fora, você está falando um dos nomes de Jesus. E eu não sei se você entendeu o contexto da mensagem. Jesus é como se fosse uma chave mestra. Sabe o que é chave mestra? Chave mestra abre qualquer porta. Quando você está utilizando o nome de Jesus, você está falando amém, não importa a porta, você está usando a chave correta e ela vai se abrir. Tem dois personagens na Bíblia que são contemporâneos. Você tem Zacarias, que é o pai de João Batista, e você tem a Maria, que é a mãe de Jesus.
Os dois recebem a mesma visitação do mesmo anjo e recebem a mesma promessa: daqui a um tempo você terá um filho. A mesma promessa que foi feita para Zacarias, que é pai de João Batista, foi feita para Maria, que é a mãe de Jesus. Só que a resposta que cada um deles deu, houve uma reação, que Deus teve que intervir para que a promessa fosse realizada. Lucas capítulo 1, versículo 19 e 20, Marquinhos, você consegue abrir para nós aí? Eu já estou terminando. Se o irmão Marcão puder me ajudar aqui na música. Lucas capítulo 1, versículo 19 e 20, Marco, por favor. Olha o que a Bíblia diz quando Zacarias recebeu uma visitação do anjo. O anjo respondeu: sou Gabriel e estou sempre na presença de Deus. Foi Ele quem me enviou para lhe trazer estas boas novas. Versículo 20, Marquinhos, por favor. Agora, porém, você ficará mudo até os dias em que estas coisas acontecerão, porque você não acreditou em minhas palavras, que se cumprirão no devido tempo. Agora, se você saltar para o versículo 38, Marco, mesmo capítulo 1:38, isso. O mesmo anjo visita a mãe de Jesus, Maria, faz a mesma promessa: daqui a um tempo você vai ter um filho, e ele será, você vai dar o nome dele de Jesus. Olha o que Maria fala: sou serva do Senhor, que aconteça comigo tudo o que foi dito ao meu respeito. E o anjo a deixou. Para Zacarias a promessa foi a mesma, só que ele não acreditou. Por ele não acreditar, o anjo falou: você vai ficar mudo até os seus olhos verem as promessas se cumprirem. Só que para Maria a mesma promessa aconteceu, e ela falou: que se cumpra em mim tudo aquilo que você falou. Quando você concorda com a palavra de Deus, você não vai ficar mudo, você sempre vai dizer amém. Quando você aceita a palavra de Deus, você vai ver as coisas acontecendo, e quando você vai vendo as coisas acontecendo, você vai sempre dizendo amém. Vai acontecer, vai acontecer. Eu não me perco ao tempo, eu não me perco às circunstâncias, eu não me perco ao momento, mas eu sei, aquele que prometeu é fiel para realizar e para cumprir. Queria que você ficasse de pé comigo, para nós encerrarmos. Pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo sim. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. Queria que você recordasse agora, quais são as promessas que Deus colocou na sua vida? Quais foram as promessas que Deus falou para você alguns anos atrás? Quais foram as promessas que Deus foi semeando para você durante esse tempo de pandemia? Quais foram as promessas que Deus foi liberando para a sua casa, para a sua vida, para a sua empresa, para o seu casamento, para os seus filhos, enfim. Quais foram as promessas de Deus? Quero dizer para você, Deus já disse sim. Você precisa responder dizendo amém.